Eu quero começar na página 24, mas eu quero ler um versículo da Bíblia. Eu quero ler Mateus, capítulo 7, o verso 12. Se você não tiver Bíblia, não tem problema, eu vou ler para você. A base que nós estamos ministrando, porque como nós somos casais cristãos, nós somos servos de Deus, a nossa base não é simplesmente a psicologia, a nossa base não é nem mesmo a ciência médica, a nossa base é a palavra de Deus. Nós estamos aqui para seguir alegremente os ensinos do Mestre, Jesus. E aqui estão as palavras de Jesus para nós, que devem ser a moldura, deve ser o frame de toda essa nossa discussão. Toda essa nossa discussão tem que estar na base desse versículo, que é Mateus 7, 12. Jesus disse: portanto, tudo que vocês querem que os homens vos façam. Então, aqui está o desejo de cada cônjuge. Tem muita gente sonhando que nesse encontro, Deus finalmente vai pegar essa pessoa do meu lado e vai tocar no coração dela. Mas Ele vai mudar a mente dela também, para que ela faça aquilo que eu gostaria que ela fizesse, para que ela possa me agradar um pouco mais e me fazer um pouco mais feliz nesse casamento. E até certo ponto essa expectativa não está errada, mas Jesus, apesar de reconhecer aquilo que quereis que os homens vos façam, e aqui no nosso texto é só querer, desejar que o nosso cônjuge nos faça, restante do versículo, fazei-o vós a eles também. Que o Senhor possa fazer essa obra assim no nosso cônjuge, de Ele poder nos entender um pouco melhor, mas que Ele possa fazer essa obra em nós, para que a gente possa fazer isso por Ele também. Então nós vamos voltar a falar sobre comunicação. Quero começar a aula com a última parte da aula de comunicação, que é muito importante. Comunicação é algo que a gente tem que estar estudando sempre, sempre, sempre. Então tem 4 propostas. Hoje nós não vamos falar de comunicação negativa, já vamos falar como fazer uma comunicação boa. E tem 4 sugestões para você analisar a conversa de alguém, você analisar, você se posicionar, você lidar com aquilo que seu filho vem te falar, ou que sua esposa ou seu esposo vem te falar. Em primeiro lugar, repetir o conteúdo. Repita o conteúdo, isso é, você escuta as palavras que saem da boca de alguém e as repete. É simples, não precisa usar o cérebro, como ele diz aí. E tem um exemplo que eu vou usar nos 4 pontos, que é o exemplo de um filho que chega para o pai e diz as seguintes palavras: puxa, pai, eu estou cheio, a escola é coisa de panaca. Em outras palavras, é essa a mensagem que o filho está trazendo. Então, como que é repetir o conteúdo? É só isso mesmo, você está cheio, a escola é coisa de panaca. Pronto, você não precisou nem pensar, nem raciocinar sobre o que seu filho falou, ou que a sua esposa falou. Você não levou o lixo lá fora. Você não levou o lixo lá fora. Oh, foi isso que ela falou. É só repetir o conteúdo. Esse é o primeiro passo. O segundo estágio de uma comunicação empática, e lembrando aqui, comunicação empática é aquela que você ouve para compreender. Você não está querendo ser compreendido. Alguém fala assim: tem uma auréola na minha cabeça, brilhando, que eu sou um santo. Eu sou um santinho, eu não vou querer ser compreendido, eu estou aqui para compreender. Eu virei um anjo. E é por isso que eu estou nessa aula. Eu não estou aqui interessado em ser compreendido, eu estou interessado em compreender. Então, o segundo passo é reestruturar o conteúdo do que foi falado. Trata-se de um processo um pouco mais eficaz, mas ainda restrito à comunicação verbal. O menino diz: puxa, pai, eu estou cheio, a escola é coisa de panática. Aí você diz: você não quer mais ir à escola. O que você fez? Você reestruturou o que ele falou nas suas próprias palavras. Até agora você não julgou, você não respondeu, você não aconselhou, você não usou a sua autobiografia para analisar, para revidar, você só está repetindo o que ele falou. Você está indo devagar porque você quer entender o que a pessoa está falando. Então, isso aqui são passos que ajudam você a contar 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi, para ajudar você a ir mais devagar, para poder entender o que o outro está falando. Isso quer dizer,
Dessa vez você usou suas próprias palavras para repetir o conteúdo, agora você está pensando no que foi dito majoritariamente com o lado esquerdo. Você não julgou ainda o sentimento, você está julgando a sentença, o verbo, o advérbio, o pronome, o substantivo, você está julgando a sentença do lado esquerdo do cérebro, o lado analítico. O terceiro ponto é onde você começa a usar o lado direito do cérebro, isso é, você reflete o sentimento. Puxa, pai, a escola é coisa de panaca. Isso é, você está se sentindo frustrado. Bem, nesse momento o pai já está avaliando e valorizando o sentimento do menino, que ele está se sentindo frustrado, por isso ele não está querendo ir na escola. Nesse ponto você está prestando mais atenção no que ele está dizendo. Não está prestando mais atenção no que ele está dizendo, mas sim ao que ele sente em relação ao que ele está dizendo. Gente, aqui a comunicação começa a funcionar. É quando você passa das palavras que a pessoa falou e chega ao sentimento dela. Quando um filho fala para você, eu te odeio, qual pai que ainda não ouviu isso? É verdade que ele te odeia? Você sabe que não. O que você encontra nessas palavras? Uma frustração. E você, como pai, sabe muito bem que você está chegando ao sentimento. Você entendeu o sentimento, você não vai julgar a criança pelo que ela falou. Eu quero que você faça isso com a sua esposa. Eu te odeio, eu quero te matar. Claro que você não quer me matar. Você só quer me amar de uma forma diferente. Você entendeu? É quando você começa a chegar o sentimento que está atrás das palavras que a pessoa falou. E aqui está o ponto importante. Você é bom em ler sentimento? A maioria das pessoas não consegue perceber o sentimento do outro, nem valorizar, nem respeitar. Você já se defende, já se rebate, já se magoa, já tem um sentimento e pronto, o sentimento do outro já foi pelo ralo, já desceu pelo cano, já está lá na água de processamento da cidade. Porque você não esperou para valorizar o sentimento da pessoa, ok? E o quarto estágio da comunicação empática é a mistura do segundo e terceiro. Você reestrutura o conteúdo e reflete o sentimento. Então o menino diz, puxa pai, eu estou cheio, escola é coisa de panaca. Então como que o pai interpreta isso? Bom, você está realmente frustrado com a escola, certo? A frustração é o sentimento, a escola é o conteúdo. Você está usando agora os dois lados do cérebro para compreender os dois lados da comunicação. As coisas que acontecem se você usar o quarto estágio da comunicação empática são realmente incríveis. Quando você tenta realmente entender, reestruturar o conteúdo e refletir o sentimento, você está dando a ele ar psicológico, que é aquela frasezinha chave que a gente conversou. Dar ar psicológico é valorizar o sentimento da pessoa. Descobrir por que ela está frustrada, por que ela está falando assim, qual é o sentimento que está por trás. E aí você o ajuda a lidar com seus próprios sentimentos e pensamentos. Presta atenção, quando uma pessoa vem para você frustrada, aqui está o problema dos casais, geralmente a gente não está pronto para lidar com o nosso cônjuge quando ele está magoado. A gente só está pronto para lidar com ele quando ele vem dar beijinho. Gente, quem é você? Você tem condições de lidar com a pessoa quando ela está magoada? Ou você já disse, se vier para o meu lado chateado, vai encontrar uma onça? Eu te falo, não tem como. Não tem como. Porque eu tenho certeza que nos tempos de paz, onde os barcos navegam ao som de Tom Jobim, as nuvens calmas do vento sul não estão soprando, mas as estrelas do Cruzeiro do Sul estão à vista e o velejamento está calmo e o barco está andando romanticamente pelas águas da vida e o casamento está indo a mil maravilhas, todo mundo escuta todo mundo. Porque ninguém tem nada ruim para falar. Eu quero saber, comunicação é na hora que um dos cônjuges se ofende e você precisa ouvir o que ele está falando. Você tem condições de lidar com a pessoa ofendida? A primeira reação nossa, geralmente, é se ofender também, aí acabou a comunicação, acabou. Porque agora você me ofendeu. Peraí, mas eu já estava ofendido antes, eu não posso me ofender? Se você não tem como lidar com o sentimento, se o seu filho chega para você, puxa pai, a escola é coisa de panaca, eu não quero ir mais para a escola. Você, peraí menino, que história é essa?
Você nem ouviu a criança, você já vai dizendo para ela que ela vai ter que ir para a escola, que enquanto ela viver dentro dessa casa aqui, ela vai ter que estudar, porque aqui não tem vagabundo, que... Peraí. Você nem escutou a frustração da criança, você nem ouviu o que está por trás, e você faz geralmente a mesma coisa com o seu cônjuge. Por isso que a comunicação não funciona, porque nós não conseguimos lidar com sentimentos negativos. A gente só ouve quando o sentimento que vem lá é bom e a pessoa está tranquila. Então é o seguinte, quando você ouve, você ajuda a própria pessoa a lidar com os seus sentimentos. Porque se seu filho chega desse jeito para você, ele está pedindo socorro, ele está pedindo ajuda, ele está dizendo, pai, eu estou frustrado. Se o seu cônjuge chega magoado, ele está fazendo a mesma coisa. Já que você está em paz e ele está magoado, ele está dependendo da sua ajuda. Por favor, não entre no buraco com ele, fique magoado também. Você tem que ajudá-lo a sair do buraco. Então, quando você faz isso, você ajuda ele a lidar com os próprios sentimentos e pensamentos. Conforme ele adquire mais confiança em seu desejo sincero de realmente entender e ouvir, a barreira entre o que está acontecendo dentro dele e o que realmente está sendo comunicado a você desaparece. Uma pessoa se abre para a outra. Ele não está mais pensando e sentindo uma coisa e comunicando outra, do tipo assim, eu vim falar magoado com meu pai, ele ficou mais chateado ainda, então, se eu não posso falar mesmo nada com ele, aí pronto, você começa a encobrir o que está sentindo, desconfia, é a mesma coisa do cônjuge. Não posso falar nada com essa mulher não, porque toda vez que eu estou magoado, venho falar com ela, ela já explode, ela já se magoa também, aí pronto, o que eu vou fazer? Eu vou esconder meu sentimento, eu vou levar aquilo para casa, eu não vou me comunicar com você porque eu não confio em você, porque eu não posso confiar em você quando eu estou chateado, eu só posso confiar em você quando eu estou feliz. Espera aí. Nós temos que ter condições de lidar com a frustração da outra pessoa, tá? E ajudá-la a sair daquilo, isso é comunicação empática, tá? Uma pessoa se abre para a outra, e aí ela não está mais pensando e sentindo uma coisa e comunicando outra, e aí começa a confiar a você seus sentimentos e pensamentos mais íntimos e preciosos. É aqui que a comunicação começa. É aqui que a comunicação começa. É aqui que a comunicação começa. Pergunta, pausa. Você sabe lidar com pessoas frustradas? Pastor, já estou frustrado. Só em você falar isso, pastor. Eu já estou frustrado. Porque nem comigo eu consigo lidar quando eu estou frustrado. Ainda mais lidar com o outro. Então, gente, casamento é o quê? Uma escola de frustração. Uma escola de lidar com a frustração do outro ser humano. Antes ele ia chorar para a mãe, agora ele vai chorar para a segunda mamãe. Antes ele ia chorar para o papai, ela ia chorar para o papai, agora ela vai chorar no seu ouvido. E você tem que saber ouvir esse choro. Ao tentar primeiro compreender, o pai transformou uma oportunidade transacional em uma oportunidade transformacional. Preste atenção. O que poderia ser só o desabafo de um filho, agora se tornou uma situação em que ele resolve, em vez de interagir na superfície, na base da comunicação autoritária, cala a boca, menina, aqui quem manda sou eu, você vai para a escola porque eu estou mandando, é só por isso. Ele criou uma situação na qual ele possui a capacidade de transformação, não apenas sobre o filho ou o cônjuge, mas também sobre o relacionamento. Uma pergunta que eu queria que a gente pensasse um pouquinho rapidamente é: toda a minha briga deu algum resultado? Toda vez que eu briguei, o que eu combati uma briga com o meu esposo, com a minha esposa, com o meu filho, ou com aquele parente meu, deu algum resultado? Mas a gente vem brigando há 15 anos. É tipo assim, a gente está no mesmo ciclo vicioso, repete a mesma comunicação que não resolve, e a gente percebe que não houve nenhuma transformação no relacionamento. A gente precisa mudar essa técnica de comunicação, e a técnica é uma só. Tudo que eu estou falando tem a ver com uma coisa só: ter condições emocionais e psicológicas de lidar com a frustração da outra pessoa, quando ela está frustrada, e começar a entender o que ela está falando, perguntar mais sobre por que ela está tão frustrada, entender o motivo por trás da frustração. Geralmente,
ela expressa uma coisa, mas o motivo é outro. O motivo é outro. Às vezes a pessoa está brigando por causa de uma coisa, mas a razão não é nem aquilo, a razão é outra. É outra. E aí, ao deixar de lado a sua própria autobiografia, tentando realmente compreender o filho, o pai fez um depósito volumoso na conta bancária emocional que permitiu o filho se abrir pouco a pouco até chegar ao problema real. E o problema nessa história aqui é que a criança estava sendo perturbada na escola, estavam perseguindo ele na escola, ele não tinha nada contra a escola, ele não estava aguentando mais a pressão emocional dos colegas, por isso que ele falou: papai, escola é coisa de panaca, eu estou cheio, eu não quero ir mais para a escola. Nem sempre o que a pessoa está dizendo é o verdadeiro motivo, é a verdadeira razão. Você tem que ter paciência para poder descobrir aonde está o verdadeiro problema. Nesse momento em que o pai ouviu o filho, agora pai e filho estão realmente lado a lado, olhando para o problema, e não mais em lados opostos, olhando um para o outro. Gente, isso aqui é o objetivo do casamento. O casamento não é a gente olhar, um olha para o problema e faísca do lado de cá, o outro olha para o problema do lado de lá e metralha do lado de cá. Então, assim, o problema está no meio e vocês estão metralhando um ao outro. Por que não passar para o lado de cá, olhar o problema de frente, o outro passa para o lado de cá, e agora os dois começam a olhar para esse problema. É agora que esse problema vai ter solução. Eu não quero saber se é parente, se é criação de filhos, se é finança, se é sexo, se é o carro quebrado. Não quero saber. Quando os dois olham o problema de frente, agora vai ter uma solução. O filho está olhando para a autobiografia do pai e pedindo conselhos. Mesmo quando o pai dá conselhos, contudo, ele precisa continuar atento para as mensagens do filho. Do tipo assim, estou falando do filho aqui, mas o cônjuge é a mesma coisa. Enquanto as respostas forem lógicas, o pai pode fazer perguntas eficazmente e dar conselhos. No momento em que a atitude se tornar emocional, ele precisa voltar a atenção empática. Gente, quem aqui é robô, levanta a mão. Ninguém? Porque um robô não tem sentimento e ele racionaliza. Às vezes ele é mais inteligente em certos momentos do que alguns de nós. Qual é a diferença do robô para nós? É a emoção. É a emoção. O que complica a nossa comunicação? Não é muito bem as palavras que a gente fala, é a emoção com que a gente fala. Página 25. Você vai verificar que comunicação empática é valorizar o sentimento. Nós não estamos lidando com robôs. Nós estamos lidando com seres humanos, e seres humanos são tremendamente emocionais. Tremendamente emocionais. Gente, como nós somos emocionais. Deus quis assim, Deus fez assim. Ele lançou a bomba atômica da emoção na nossa mão e diz assim: controla isso aí. Controla, aprende a lidar com isso aí. Eu confesso, para mim, especialmente como melancólico, super sensível, super sentimental, é a maior barreira, é a maior dificuldade lidar com emoções. Eu me emociono demais, eu me empolgo com as coisas, depois eu me entristeço demais, eu me deprimo com as coisas, depois eu volto a me empolgar de novo. Fleumáticos aqui estão rindo da minha cara, that's okay. Coléricos estão também, mas I don't care. Deus me deu essa bomba, eu sei do que eu estou falando. Valorize o sentimento da pessoa. Quando as pessoas estão muito tristes, e está aí sublinhado, e você quer realmente ouvi-las com vontade de compreender o que elas sentem. Não é a respeito da razão, o que é o sentimento delas. Você ficará surpreso com a velocidade com que as pessoas se abrem. As pessoas se abrem para pessoas que entendem o sentimento delas, é isso. Você quer que o seu cônjuge se abra para você? Seu filho se abra para você? Entenda o sentimento, não pegue as palavras exatamente na linha.
Sabe aquela pessoa que só funciona no lado esquerdo do cérebro? Mas você falou que era 5,33 m. Você falou que era sexta. Você já viu dois casais conversando, um contando a mesma história? Aí um pega e fala assim, gente, foi sexta-feira. Não, bem, não foi sexta-feira, não, foi quinta. O outro, não, bem, foi sexta. I don't care se foi quinta ou se foi sexta. Conta a história. Porque a pessoa do cérebro esquerdo tem que ser, ou é na quinta, não, tem que ter certeza se foi na quinta, se foi de manhã, se foi de tarde. Quando você funciona só com o lado esquerdo do cérebro, você não leva em conta o sentimento, você só pega as palavras em si. E às vezes a gente faz isso com os filhos e faz isso com o cônjuge. Elas precisam revelar seus sentimentos. Quando a pessoa quer comunicar algo, ela quer revelar o quê? Como ela se sente. Olha, as crianças, elas precisam desesperadamente mostrar o que sentem a seus amigos e familiares. É o que fazem, sentem, que os pais as ouvem incondicionalmente e serão fiéis a elas sempre, sem julgá-las e ridicularizá-las. É o que as crianças fazem, elas demonstram o que sentem e ficam esperando se os pais valorizam o que elas sentem, se dão atenção ao sentimento da criança. As pessoas querem ser compreendidas. O que isso significa? Significa que elas querem que você perceba, respeite e valorize os sentimentos dela. O que sentimos é o que somos. Quando você ignora o sentimento de alguém, você está ignorando a própria pessoa, ou o que ela tem de mais precioso nesse momento. Olha, nem tudo que nós sentimos é bom, nem tudo que nós sentimos é justo. Só um pouquinho, por favor. Nem tudo, porque se tudo que nós sentíssemos fosse justo, isso seria maravilhoso, mas quantas vezes a gente sente coisa que não era suposto sentir? A gente expressa emoções que são totalmente injustas, pecaminosas. Eu não quero saber se é errado o que eu sinto, se está certo o que eu sinto. Se você conseguir compreender o que eu estou sentindo, mesmo que eu esteja errado, você vai me ajudar a sair daquilo. Porque naquele momento que eu estou sentindo aquilo, aquilo é o que eu sou. Se eu pudesse, eu parava aqui. Porque o ser humano não é uma máquina. As crianças, então, meu Deus, nem olha para você, já sabe a sua atitude. A criança é assim, ela percebe que você assim, mãe, você está triste, mãe, você estava chorando? Claro que você estava, ela sabe que você estava. Ela sabe, e ela está preocupada, a criança, ela é super sensível a isso, ao sentimento da outra pessoa. Então, gente, só finalizando, porque na nossa escola a gente não vai falar mais de comunicação, esse é um tema que eu tenho que fechar ele aqui agora, não porque ele não tem muita coisa para falar, mas porque eu não tenho condições de continuar o assunto. 4 formas de você ter uma comunicação empática. Primeiro, você repete o que a pessoa está falando. Segundo, você reestrutura o que ela está falando. Terceiro, você reestrutura e coloca o sentimento junto. E depois, você valoriza o sentimento. Você vê qual é o conteúdo e qual é a frustração que está atrás. Isso aí é mais uma ajuda para você na sua comunicação. Eu vou agora passar para um outro assunto, que é a última linguagem de amor. E a propósito, eu deixei essa linguagem de amor para hoje, porque hoje a gente vai falar também sobre a área sexual. E hoje vai ser a única aula que nós vamos falar sobre isso, em termos de dar uma visão bíblica. Mas eu quero começar com toque físico. Você está na página 25. E a primeira coisa que eu vou ler é toque físico, que é a linguagem geralmente do sanguíneo, é que o corpo existe para ser tocado. Gente, nós não somos anjos. Nós somos seres humanos, espírito, alma e corpo. E o corpo é tão precioso e tão importante quanto o espírito e quanto a alma. Agora, eu quero que você me ajude nessa noite a valorizar um pouquinho o nosso corpo, tá? A valorizar um pouco o nosso corpo, a começar pelo toque físico. Gente, o que eu vou ministrar para vocês, é uma visão de Deus sobre o que Ele nos deu, tá? Eu vou ministrar uma visão de Deus e você julga isso. Eu não vou ministrar a minha preferência, eu não vou ministrar a preferência dos homens, eu não vou ministrar a preferência das mulheres, eu não estou aqui para fazer isso.
Eu não estou aqui para resolver todos os problemas em relação a toque físico, mas eu quero que você valorize o que Deus criou. E Deus criou um corpo, e o corpo é para tocar, e o corpo é para ser tocado. A primeira coisa que eu quero mostrar para você, e eu não vou demorar aqui, é que tem duas coisas que Deus falou quando Ele criou o homem. Em Gênesis 1, 27, Deus diz assim: criou, pois, Deus o homem, a sua imagem e semelhança, criou. Mas em Gênesis 2, verso 7, diz assim: formou Deus o homem do pó da terra. Então tem duas palavras hebraicas aqui que falam uma ideia diferente. A primeira foi de criar e a segunda foi de formar. E quando Deus criou todas as outras coisas, e nenhuma das outras coisas Ele usou a palavra formar, nem para os animais, nem para as estrelas, nem para os planetas, nem para a própria terra. Deus só formou o homem. E sabe o que significa formar? Pegar o barro com as mãos. Deus pegou o barro com as mãos dele, Deus trabalhou com as mãos dele. Em outras palavras, sabe por que você precisa de toque físico? E por que você foi criado para dar toque físico? Porque Deus nos criou tocando em nós. Vou virar pentecostal aqui já, de tão empolgado com essa mensagem, porque Deus criou a gente tocando na gente. Por que você precisa de abraço? Por que você precisa dar abraço? Eu não estou disputando se você gosta, se você não gosta. Eu não estou disputando se é a sua linguagem ou se você não gosta de ser tocado. Eu estou falando do que Deus criou. Um anjo não precisa de toque, Deus não precisa de toque, mas o ser humano foi criado para ser tocado. Em Gênesis 2:7, formou Deus o homem com as próprias mãos do pó da terra, ok? Olha, tudo que há em mim reside no meu corpo. Tocar em mim significa afagá-lo, afastar-se dele, afastar-se do meu corpo. Ser indiferente ao meu corpo é distanciar-se de mim. Quando você tem uma amizade com alguém, quando você quer expressar, primeira coisa, você se aproxima, fisicamente, fisicamente, você se aproxima, você chega a dar abraço, você chega e dá abraço, meu amigo, tapinha nas costas, dá barulho, essa é uma verdadeira proximidade. Depois de um abraço desse, existe alguma sombra de dúvida em relação à nossa amizade? Existe alguma sombra de dúvida em relação ao nível do nosso relacionamento? Existe? Existe? Sim ou não? Agora, e aí, tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Beleza. Joia. Então tá. E aí? Yeah. Eu não chego perto, eu não quero tocar, eu não quero... Estenda a mão para mim, para me cumprimentar. Tudo bem? Tudo bem. Ei, é estranho ou não é quando um ser humano estende a mão para o outro e você não toca? Porque é suposto você fazer uma conexão física. Deus criou o ser humano para conexões físicas. Isso não tem a ver com mulher e marido, isso tem a ver com o ser humano. Você toca a mão de um amigo, você dá um tapinha, você dá um empurrão, você faz uma brincadeira que exige um toque físico. Anjo não tem esse tipo de brincadeirinha. Espírito não tem esse tipo de coisa. Eles não passam emoção um para o outro, eles não passam mensagem um para o outro no toque. Nós passamos. Olha, se você não gosta de toque físico, that's ok, mas Deus criou o corpo humano para transmitir mensagens através do toque. Em nossa sociedade, um aperto de mão comunica acordo e exclusividade. Quando em raras ocasiões um homem recusa apertar a mão do outro, a mensagem que essa atitude comunica é que as coisas não vão bem naquela amizade. As coisas não vão bem naquela amizade. Agora, por favor, eu quero mostrar para você alguns versículos que não estão aí. E se você tem caneta e quiser anotar, vale a pena, porque o primeiro texto que eu quero ler é Atos 19, 11. Você não precisa abrir, eu vou ler bem rápido. Se você quiser só anotar o texto, vai ganhar tempo para você. Eu vou ler o texto para você, tá bom? Atos 19, 11, diz as seguintes palavras. Olha que coisa linda esse texto. Eu amo orar esse texto. Eu amo orar esse texto aqui, E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. I don't care se você... Aliás, eu sinto muito se você não gosta de toque físico, se você tem problema com toque físico. Deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo tocava as pessoas.
Paulo tocava as pessoas, e pelas mãos de Paulo, Pedro curava com a sombra, Paulo também curava com os aventais dele, mas aqui está dizendo que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, por causa do toque. O ser humano que toca nas pessoas, ele traz milagres. Eu queria ver Jesus, porque Jesus, ele gostava de tocar nas pessoas. Jesus tocava em todo mundo, ele tocava nos leprosos. Ei, não era suposto tocar, nenhum rabino, nenhum mestre tocava em leproso. Jesus chegava e tocava. Ei, tem 3 poderes que o diabo tem medo no ser humano. Eu vou falar para vocês agora. Quem quiser anotar, anota, porque não está aí. 3 poderes na vida do ser humano. Primeiro é o poder da voz. O poder da voz. Eu não vou te dar versículos aqui, porque é uma pregação que eu montei, eu não vou pregar ela hoje. Eu só vou mencionar. Olha só. Deus colocou o ser humano em situações, especialmente situações, sejam situações espirituais, onde ele tem encontro com demônios, ou situações onde ele tem encontro com o próprio ser humano, ou em situações em que tem o próprio encontro com Deus. Uma das coisas que Deus espera é que o ser humano fale, o poder da voz, o poder da palavra. Você tem que dizer eu te amo, você tem que dizer legal, eu gostei do que você mandou, eu respondi sua mensagem, porque o poder da voz. Quando você encontra com um demônio, você nunca pode deixar ele sair sem você falar nada para ele. Você tem que dar a sua ordem, você tem que expressar sua autoridade através da voz. Uma das coisas que o ser humano precisa lembrar é o poder da voz. Por isso que eu estou falando alto essa noite. Deus me deu o poder da voz. O segundo poder que Deus deu para o ser humano foi o poder da presença. O poder da presença. Você faz uma festinha, você convida as pessoas. Você quer as pessoas lá. Você não quer presente. Se trouxer um presente, está beleza. Mas o que você mais quer na sua festa é a presença das pessoas. Quando Deus faz um culto, quando Ele faz a reunião da igreja, Ele não quer que você mande o dízimo pelo correio, Ele quer a sua presença no culto. É o poder da presença. Quando uma pessoa morre, que ela falece, e você vai no funeral, o que você está dando, o último presente para ela, é o presente da presença. Um dos poderes do ser humano é o poder da presença. O que um filho pede de um pai, é o pai presente. O que a filha quer no aniversário dela, é que o pai vá no aniversário. O que o filho quer, é que o pai esteja no jogo de futebol dele. Diga comigo, o poder da presença. Não subestime o poder da sua presença. Deus convidou você, Deus criou você para marcar presença em algum lugar. Quem usa isso de forma manipuladora, mas não perdeu o princípio, são os políticos. Se tem 10 festas para ele, marca a presença. Ele apareceu aqui, tirou a foto, correu na outra, apareceu, tirou a foto, correu na outra, apareceu, tirou a foto. Mas ele se fez presente em todos eles. Por quê? Por causa do poder da presença. Agora, o terceiro poder inevitável, poderoso, é o poder do toque. O poder do toque. Deus fez o ser humano, gente, para tocar um ao outro. A vida humana seria sem graça. Amor, vem cá. Vem cá. Porque hoje a gente vai falar de amor. Fica aí, faz de conta que a gente está namorando. Vem aqui, fica bem aqui, por favor. Faz de conta que a gente está namorando. Se conhecendo. Depois que a gente conversa um bocado, aquela conversa mole, aquela conversa, você sabe. Qual que é o maior desejo? Qual que é o maior desejo dela? Quando é que você vai me beijar? Quando é que você vai dar um beijo? Quando é que você vai ter coragem de se aproximar, de pegar na mão? O primeiro toque. Quem fez isso? Coração. Eu me lembro, gente, que eu estava na casa de uma namorada minha, e a mãe dela estava sentada no sofá, de frente a gente vendo televisão, eu estava sentado aqui, e a menina ali, e uma almofada no meio. E a gente estava com a mão debaixo da almofada. Gente, o poder do toque. A gente começou com a mão, mas depois... Gente, não abraçou ainda, mas você sabe a emoção que você sentiu só de encostar? Você lembra? Gente, e aí, e qual que é realmente o máximo?
Gente, por favor, eu estou apenas demonstrando o que Deus fez. Alguma vez, alguém aqui já viu alguma foto, algum filme, alguma imagem em algum lugar de um anjo beijando o outro? Mas o que você sente? Gente, eu quero que você... Obrigado, amor. Sabe o que está acontecendo hoje à noite? Sabe o que o Senhor falou para mim hoje à noite? Que Ele vai ser glorificado nesse lugar. Se nós aprendemos a reconhecer o que Deus fez, santificar o que Deus fez, purificar o que Deus fez e desfrutar o que Deus fez, da maneira que Deus fez. Então, por favor, passe o sangue de Jesus em todas as suas feridas e imagens negativas que você tem, porque Deus quer ser glorificado no toque. A bênção era transmitida pelas mãos. Quando Jacó foi morrer, ele chamou os 2 filhos de José, e depois de abençoar todos os filhos, José trouxe Efraim e Manassés, e o pai cruzou as mãos. Ele botou uma mão na cabeça de um filho, cruzou a mão e botou a outra mão na cabeça. A bênção se transfere com as mãos. Quando a igreja, através dos seus pastores, preste atenção, vai ordenar alguém ao ministério, preste atenção, ninguém transfere a unção do próprio Deus na nossa vida para outra pessoa, a não ser pela imposição das mãos. Não é um beijo, não é um abraço, não é um tapinha nas costas, é a imposição das mãos. Alguém precisa olhar para as suas mãos e verificar que isso aqui não é só para trabalhar, isso aqui não é só para pintar paredes, nem para limpar casa, isso aqui é para tocar nas pessoas, isso aqui é um instrumento de transferência emocional, transferência espiritual. O toque da mão do ser humano é por onde Deus passa. Se eu fosse você, eu dizia para Deus: usa as minhas mãos para abençoar alguém, para tocar, porque o Senhor me fez para tocar as pessoas. Eu quero ler Mateus capítulo 8, versículo 3. Porque nesse texto, Jesus toca num leproso. Eu estou falando sobre toque físico hoje à noite. E em Mateus 8, verso 3, disse-lhe Jesus: olha, isso é, eis que vem um leproso, no verso 2, e o adorava, dizendo: se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E no mesmo instante, ele ficou purificado da sua lepra. Mateus capítulo 9, verso 20, é a história daquela mulher que, no verso 20, certa mulher que havia 12 anos padecia uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou a orla do seu manto, porque dizia consigo, verso 21, se eu tão somente tocar. Ei, Deus fez sua mão para tocar, Deus fez você para ser tocado, Deus quer transmitir alguma coisa, alguma bênção para você, através do toque. Talvez alguém aqui, que não gosta de toque, poderia fazer uma oração: Senhor, por que eu não gosto de toque? Sendo que o Senhor escolheu o toque para ser algo tão poderoso na vida do ser humano. As crises e o toque físico, de forma mais ou menos instintiva, nós abraçamos uns aos outros em tempos de crise. Por quê? Pois o toque físico é um poderoso comunicador de amor. Em épocas difíceis, mais do que em qualquer outra, precisamos nos sentir amados. Os médicos descobriram que bebês que são tomados nos braços, beijados e abraçados, desenvolvem uma vida emocional mais saudável do que os que são deixados por um longo período de tempo sem contato físico. Deus nos fez para ser tocados. Deus nos fez para tocar. Hoje eu vou falar do homem como amante. O homem é um amante. Ele é o que inicia. O homem
ele tem que aprender a tocar numa mulher. Primeiro, Deus fez a mulher para ser tocada. Deus fez a mulher para ser tocada. E Deus fez o homem para ser esse amante que sabe tocar. A minha pergunta é: você sabe tocar? Você sabe tocar? Ou você toca de qualquer jeito? Não se pega num bebê de qualquer jeito, não é? Não se pega num bebê de qualquer jeito, se pega num bebê com todo cuidado. Eu queria que você soubesse que essa esposa que está do seu lado é seu baby também. Ela é o seu baby. Página 26, eu vou deixar algumas coisas para trás, porque eu quero só o mais importante. A falta de toque dos pais, o amor físico foi legado a muitos de nós, e essa carência é muito real e não deve ser ignorada por várias razões. Gente, nossos pais, apesar de terem sido bem intencionados, eles fizeram o que eles podiam, mas nem eles receberam isso, e eles também não puderam fazer isso por nós. Mas em se tratando de toque físico, somente o seu cônjuge tem o direito de tocar em você. É ou não é verdade? Ei, tem alguém aqui que dá o direito de outra pessoa tocar no seu cônjuge? Ah, ok. Porque vocês ficaram tão calados que eu pensei. Ei, em se tratando do seu cônjuge, só o seu cônjuge tem o direito de tocar em você. Ele ou ela não tem o direito de ser tocado por mais ninguém e nem tocar em mais ninguém. Você concorda? Então nós temos que resolver essa questão de toque físico. Ah, mas eu não gosto. Bem, ora. Ora sobre isso. Porque ninguém mais pode tocar seu cônjuge, a não ser você. E ninguém mais pode tocar em você, a não ser o seu cônjuge. Segundo, por que negar-lhe o toque físico? Não seria uma injustiça? Terceiro, o toque físico é a autoestima. Se você não toca em mim, é porque eu não sou atraente. Casamento tem a ver com a nossa atração física. Trabalho não tem a ver com isso, igreja não tem a ver com isso, finanças não tem a ver com isso, mas casamento tem a ver. Como é que você gosta de mim e não toca em mim? Olha, muitas mulheres reclamam, às vezes, de que o marido quer tocar demais nelas. Mas a gente que está no gabinete, a gente já ouviu várias mulheres reclamarem de outra coisa. Pastor, ele não me procura. Toda mulher sabe o que ele tá querendo dizer. Pastor, ele não me procura. Tem 6 meses que ele não me procura. Tem 1 ano que ele não me procura. Eu queria falar com as irmãs que talvez está reclamando demais que o seu marido toque demais de você, porque tem umas que estão passando por esse problema. Pastor, ele não me procura. Ele não toca em mim. Ei, algumas mulheres não sabem o que eu estou falando, porque elas não passam essa crise. Mas tem gente que está passando essa crise, tá? E tem solteiro aqui que está dizendo: ah, se eu tivesse alguém para me tocar. E você que está casado, você, mas tem gente aqui que está dizendo: ah, se eu tivesse alguém para me tocar. Gente, o toque é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Gestos físicos como um gostoso cafuné na cabeça ou nas costas, andar de mãos dadas, abraços apertados ou não, relações sexuais, isto e outros toques de amor fazem parte das necessidades emocionais de quem possui o toque físico como a sua primeira linguagem de amor. Nesse momento, eu vou começar a entrar no ponto do assunto das relações sexuais em si mesmo. A primeira coisa que está na nossa página aqui é: para o homem, e eu vou pular esses 2 parágrafos, para o homem o prazer sexual tem base física, ou seja, as relações sexuais são estimuladas pela formação das células, dos espermas e dos fluidos dos canais seminais. Quando eles estão cheios, há um impulso para liberá-los. Portanto, o desejo sexual masculino tem raiz fisiológica. Em outras palavras, um homem não precisa amar para querer sexo. Ele tem sexo só porque ele está vivo. Ele deseja sexo só porque ele está vivo. Porque essa é uma coisa fisiológica no homem. Essa é uma das coisas muito difíceis das mulheres entender. Que a razão do desejo sexual masculino é puramente fisiológica. Porque o sonho da mulher
é que ele seja um pouco como ela e tenha uma razão emocional. Por quê? Porque para a mulher, o desejo pelo sexo se baseia nas relações emocionais, nas emoções e não na fisiologia. Em outras palavras, irmão, presta atenção numa coisa aqui. A mulher, em sua estrutura, não tem nenhuma razão física para desejar relação sexual. Você tem, ela não. A sua razão é física. A razão da mulher é emocional. É emocional, é puramente emocional. Gente, olha, hoje eu vou apenas expor algumas coisas para vocês, porque um assunto é muito profundo, não é um assunto sexual, é um assunto da estrutura humana. Por exemplo, a estrutura do cérebro masculino e do cérebro feminino. Vou só lembrar aqui uma coisa, que eu não vou nem falar sobre o cérebro, porque é um assunto muito vasto, mas o cérebro masculino é compartimentalizado, correto? Vocês sabem por que o cérebro masculino é compartimentalizado? Alguém sabe? E alguém sabe por que o cérebro da mulher é uma coisa só, não tem compartimento, é uma sala só? Está o papai lá, está a vovó, está o cachorrinho, está o marido, está o filho, está a empresa, é tudo numa coisa só. O cérebro da mulher é uma engrenagem de fios, todos os fios estão ligados, todos, ao mesmo tempo, 24 horas por dia, até o dia dela morrer. O homem não. Ele tem uma salinha para o trabalho. Quando ele vai trabalhar, ele liga a salinha, aí ele trabalha. Ele não está pensando em sexo, ele está pensando em trabalho. Aí ele vem para a igreja, ele desliga do trabalho, senão ele não consegue vir para a igreja. Ele desliga do trabalho, ele desliga da família, ele liga a da igreja. Oh, agora eu estou adorando. Uma das razões fisiológicas, porque o cérebro do homem é assim, é porque entre o hemisfério, aqui tem o lado direito do cérebro e o lado esquerdo do cérebro. A mulher, ela tem mais neurônios ligando os dois lados do cérebro do que o homem. Então, tipo assim, os dois lados têm muito mais conexões, isso é fisiológico, isso, eu estou falando de ciência aqui. O cérebro da mulher é completamente mais ligado às duas partes do que o do homem. O do homem tem menos ligações do que o da mulher, por isso que demora sair a informação daqui para chegar aqui, porque não tem muitas ligações. Agora, o homem precisa entender que as razões da mulher são todas conectadas. Ela é completamente emocional em todas as coisas. O homem não é, mas isso a mulher precisa compreender. Porque o sonho das mulheres, eu vou falar qual é. É que o homem seja uma mulher. E ele nunca vai ser. Nunca vai ser. Ele nunca vai ser uma mulher. Deus não fez ele assim. A cabeça dele é diferente. Então, é mais ou menos assim. O homem, ele ama para ter sexo. A mulher, ela dá sexo para ter amor. É assim. Para o homem, o sexo é número 1. Para a mulher, a emoção é o número 1. A paixão, o romance, o companheirismo é o número 1. Mas o homem não entende isso. Entendeu? Ele não percebe que ele vem falhando nessa área do companheirismo, da paixão, do amor, do carinho, dessa coisa que ele só faz quando está de coração bom, ou quando ele só faz quando está querendo. E aí que está o problema. Ele não valoriza a mulher como ser emocional, que precisa de satisfação emocional para ela poder ter uma razão sexual. Falei certo? O homem não precisa de razão emocional, ele levantou, ele está pronto. A razão do homem é fisiológica. E esse é um lado também que as mulheres não entendem. Como é que pode só pensar em sexo? Como é que pode? Não é porque quando acende a luzinha do compartimento sexual, os outros tudo desliga. É só aquele. E aí sabe por que ele fica com raiva quando não tem? Porque é uma aflição para ele. Ligou aquela luzinha, é hora, eu quero, e não deu, e não vai dar, porque tem um monte de razão que não vai dar, e aí ele não consegue ter paciência e dormir sorrindo, ele dorme com raiva. Porque não tem como resolver aquela questão, não tem como ele ver um filme e solucionou o problema, não tem como ele beber um café e resolver, você entendeu o que eu falei? A razão do homem é fisiológica. E às vezes a mulher fica com raiva. Como é que pode? Toda vez que não dá, fica com raiva. Como que não fica com raiva?
Só Deus sabe o sofrimento do homem quando essa luz acende. As mulheres precisam entender isso, porque a razão do homem é fisiológica. Terminando essa página aqui, ó, o seu melhor professor em relação ao toque é o seu cônjuge. Então, a regra que a gente vai deixar é o seguinte: converse, afinal de contas, ele ou seu cônjuge é a quem você vai demonstrar o seu amor. Ele ou ela sabe exatamente o tipo de toque. Eu quero insistir nisso aqui, maridos. Você tem certeza que a sua esposa, ela está desfrutando desse toque? Ou ela está tolerando? Oh, Jesus, acaba com isso logo. E esse assunto aqui, ele fica silencioso. Se as cobertas falassem, elas iam nos dar o testemunho de que muitos homens não têm ideia de que a mulher está tolerando hoje, Jesus, e orando. Jesus, faz esse negócio acabar, porque eu não estou aguentando. Gente, eu estou falando uma verdade aqui. Eu estou falando uma verdade porque o marido, ele tem que aprender a ser um amante. E a primeira regra do amante é: eu não vou fazer o que não é agradável para você. Por exemplo, se não é agradável para você eu te tocar agora, eu vou ter que me segurar. Eu vou falar uma coisa só para os homens agora, eu quero que todas as mulheres saiam da sala, por favor. Homem, olhe para mim, homem. Deus nos deu o impulso sexual, Deus nos deu esse leão que está dentro de nós. Você já sabe o tanto de trabalho que esse leão já deu para você, você sabe. Essa força, esse impulso, como é que é o nome do hormônio? Esse testosterona, olha o nome do bicho. É um negócio violento, você sabe. Só que Deus fez você homem. E Deus fez você para controlar o leão. Ninguém diz amém. Segurar o leão. Manter o leão na jaula. E deixar ele sair devagarinho, com amor e carinho. Vou te falar, só homem mesmo para fazer isso. Homem. Homem cavalheiro. Homem que tem domínio de si. Porque o primeiro domínio que Deus exige do homem é o domínio do impulso sexual. E deixa eu dizer para vocês, muitos de nós não estão treinados nesse domínio. E por isso a gente, na ânsia de se livrar desse leão, de se satisfazer, de alívio. Os homens digam comigo, alívio. Come on, gente. Sou homem com vocês. Eu sei da necessidade de alívio que o homem tem. Você precisa ter Deus na sua vida. E uma vida com Deus, para você aprender a controlar, porque você precisa controlar. Amém? O amante, ele em primeiro lugar, ele controla, ele é o controlador. Então, não insista em tocá-la do seu jeito e em seu tempo. Aprenda a falar o dialeto dela, pois alguns toques podem ser considerados desconfortáveis ou irritantes. A insistência em praticar tais atos pode comunicar o oposto do amor. Você está querendo amar a sua esposa e ela está te odiando. Talvez afirme que você não é sensível às necessidades dele ou dela e não se importe com a sua percepção do prazer. Não caia no erro de achar que o que lhe traz prazer ao seu cônjuge. Qual é a regra? Qual é a solução? Conversar. Diga comigo, por favor, todo mundo. Conversar. Falta duas palavras. Vamos dizer de novo. Conversar sobre sexo. Gente, como é que a gente tem mais coragem de fazer do que de falar sobre isso? Eu pergunto a vocês. Esse é um negócio tão sério, porque o abraço não é tão intrusivo, o beijo não é tão intrusivo, o aperto de mão não é intrusivo, mas o sexo é muito intrusivo. O sexo é muito intrusivo. Você precisa realmente ter permissão para ter sexo. Você precisa realmente ter certeza de que a outra pessoa vai ter prazer. Porque você precisa conversar sobre isso.
conversar sobre o sexo. Vocês concordam comigo que é mais fácil fazer do que falar? Em outras coisas na vida, é mais fácil falar do que fazer. Mas nesse caso é incrível, que é mais fácil a gente fazer essas coisas mal feitas. E o que eu quero falar nessa noite é o seguinte: o sexo mal feito não glorifica a Deus. Esse é o meu objetivo essa noite, glorificar a Deus. Eu quero ler um versículo com você, eu só tenho 20 minutos nessa parte, eu preciso correr bastante, mas eu quero ler 1 Coríntios capítulo 3. Eu quero que você leia comigo acho que é 2 Coríntios, deixa eu ver. Não é. 1 Coríntios 3 fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O versículo 19, 1 Coríntios 3, 19 diz: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois vós mesmos? Aqui, verso 20: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Gente, a gente não glorifica a Deus só vindo amanhã, como a gente vai vir em nossas igrejas e adorar o Senhor. Nosso corpo vai estar glorificando, que a gente vai estar cantando, levantando as mãos, dando um som para Deus, etc. Mas a gente precisa lembrar que em tudo que a gente faz com o nosso corpo, a gente precisa glorificar a Deus. Por exemplo, quer comais, quer bebais, fazer para a glória de Deus. E onde o sexo fica nisso? Se ele não está glorificando a Deus, se ele está ferindo alguém, se ele está sendo motivo de raiva e de mágoa para outra pessoa, nós precisamos corrigir e acertar a questão sexual. Quem concorda comigo? Diz amém. Alguém diz comigo: Senhor, eu passo o sangue de Jesus. Porque a única coisa que cura essa área é o sangue de Jesus. Na página 27, eu quero terminar, pelo menos essa parte antes do café, e eu quero falar sobre o sexo como dom ferido. Vou explicar para vocês essa visão que Deus pediu para eu mencionar rapidinho. O sexo, muitas vezes, ele é a porta da ofensa na vida do ser humano. Eu não estou falando na vida de casais, estou fazendo de uma forma muito generalizada aqui, desde a infância. Eu não estou falando só para casais agora, nesse momento. Quase todo ser humano já foi ferido na área sexual. Como? Desde a infância, o ser humano vem sendo atacado, ferido, abusado e violentado na área sexual. Isso tem acontecido de forma visual, de forma verbal, de forma física, através de abusos e estupros, de forma emocional e espiritual. Em outras palavras, os demônios têm invadido essa área. As crianças estão expostas a imagens sexuais desde muito cedo na televisão e hoje muito mais ainda no celular. O abuso sexual, esse é um dos maiores principados de demônios que atuam na área sexual. O abuso sexual infantil é uma das maiores epidemias do mundo, o qual ocorre no seio da família. Gente, uma das piores desgraças acontece dentro da casa dos pais. O lugar onde deveria ser de proteção e segurança se tornou um dos mais perigosos para as crianças. E as pessoas que deveriam ser os protetores se tornaram os maiores ofensores, porque os próprios parentes, pais, irmãos, tios, primos, amigos de infância e adolescência, professores e até líderes religiosos são os perpetradores do abuso sexual. Não levante a mão as pessoas que já passaram por algum tipo de abuso sexual aqui, mas o abuso é um dos primeiros ofensores na área sexual humana. É ou não é verdade? Gente, vocês precisam entender uma coisa aqui. A razão de ter tanta dificuldade na área sexual é que muitos demônios foram liberados para ferir a raça humana nessa área. Por quê? Vocês vão entender que o poder de um ato sexual libera demônios. Um ato sexual libera espíritos malignos.
A pessoa que abusa de uma pessoa, ela não só é um abusador que está trazendo o espírito de abuso, mas ela está transferindo o espírito de abuso para aquela criança e para aquela pessoa e fazendo mais um abusador. Pessoas abusadas têm se tornado abusadores. A porta do abuso sexual é uma porta gigante pela qual milhões têm sido traumatizados permanentemente. A porta da pornografia tem profanado a mente e a imaginação de pessoas sem número. Pare um pouquinho a pausa aqui. O ser humano está ou não está ferido na área sexual? Todo mundo concorda? É só esse ponto aqui que a gente precisa entender, nessa página aqui. O diabo e o inferno tem um propósito gigante de ferir o ser humano na área sexual desde a infância. Sexo é a porta dos demônios. Por causa do poder que o sexo tem sobre a alma humana. Só um pouquinho. Eu trouxe aqui 2 folhas de papel. Uma laranja e uma branca. E eu trouxe aqui. Quero que você imagine que essa folha branca é uma mulher, essa folha laranja é um homem. Eu vou passar uma cola entre as 2 páginas e vou colá-las aqui na nossa frente. A cola é a atração física. A cola é o sexo. Quando 2 seres humanos decidem ter uma relação íntima, elas colam a sua alma um no outro. Se você não tiver a Bíblia, não tem importância, eu vou ler para você. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16 e 17, para mostrar para você que acabou de acontecer um ato sexual entre 2 seres humanos aqui, e eles foram colados um no outro. É muito importante entender o lado espiritual do sexo. 1 Coríntios 6,16, ou não sabeis que o que se une, e a palavra se unir aqui não é dar as mãozinhas, a palavra se unir aqui não é dar um abraço, a palavra se unir aqui é ter uma relação sexual. O que se une a uma prostituta se faz um corpo. Essa expressão, se faz um corpo, é a mesma expressão usada para o casamento, quando diz que o homem deixará o pai e a mãe, se unirá, a mesma palavra, se unirá, e se fizer uma carne. Isso aqui não quer dizer só um corpo físico, está falando de uma relação onde a alma fez um pacto com a outra, e há uma união espiritual, há um casamento aqui, nesse versículo, quando um homem tem um sexo com uma prostituta, ou com qualquer pessoa que não é casado, ele se faz um corpo com ela, ele se tornou casado com ela, ele uniu a alma com a dela. Agora, o que você precisa entender é que os demônios sabem do poder espiritual desse ato sexual. Todo ato sexual é um ato espiritual. 2 almas foram ligadas uma na outra. Você pode olhar o versículo 17 de 1 Coríntios 6, que diz que, mas o que se une ao Senhor se faz um espírito com Ele. Ele está falando exatamente no contexto de que a pessoa que se une a Deus se torna um espírito com ela, da mesma forma que a pessoa que se une ao diabo se torna um espírito com ele. Ele está dizendo a mesma coisa, o homem que se une com a mulher se torna um espírito com ela. Então, todo parceiro que a pessoa teve, ela teve essa união com ela. Agora, depois que você está casado com essa pessoa, e o casamento aqui foi só um ato sexual, você tem que separar, porque você não vai permanecer nesse relacionamento, e você só teve uma relação sexual, e você quer se desfazer dessa pessoa, e é exatamente isso que você está fazendo, você está separando dela. Imagina que isso aqui é um divórcio também. Você viveu com uma pessoa alguns anos na vida, e à medida que você se separa dela, você percebe que partes da alma dessa pessoa ficam presas na outra, e partes da alma da outra pessoa ficam presas dela. Não importa se agora o relacionamento não existe mais, as partes da alma estão lá. E são essas partes da alma que os demônios têm o direito de cobrar, de habitar nelas e de trazer toda a profanação
nas gerações seguintes, porque você pode imaginar quantos relacionamentos sexuais foram praticados em nossas famílias de forma ilegal, de forma pecaminosa em gerações passadas, que chegaram até nós, e os demônios estão atuando na área sexual para ferir o ser humano. Por quê? Porque tem muita iniquidade sexual que foi praticada muito antes de nós nascermos. Pais que estão criando filhos na igreja, e quando dá 13, 14, 15, 16 anos, eles de repente viram homossexuais. Espera aí, não faz sentido a criança que estava na igreja, que foi apresentada na igreja, agora vem um espírito homossexual cobrar a vida sexual desse jovem. Isso não acontece porque um demônio decidiu, eu quero pegar esse daqui. Isso acontece por causa dos direitos sexuais que foram dados em gerações passadas. Deixa eu dizer para vocês, a área sexual não é só ter bom sexo no casamento, é libertação das outras áreas da vida da pessoa. A área sexual é os filhos. Se você não cuidar, não limpar, não purificar, não tirar os pecados e os demônios que estão na área sexual, nós estamos falando de uma iniquidade que passa de geração em geração para cobrar as vidas dos nossos filhos. Espíritos de abuso que estão vindo de gerações em gerações, porque a área sexual do ser humano está ferida e os demônios estão passando de geração em geração. Isso não tem a ver somente com a destruição dos nossos casamentos, ou simplesmente a destruição da vida sexual dos nossos casamentos, porque embora não termine em divórcio, a vida sexual não é prazerosa, não é satisfatória, porque há um monte de demônios concorrendo com isso, porque eles têm direito. A área sexual está ferida por causa de toda a iniquidade que foi praticada por nossos pais antes de nós. Por causa do poder que o sexo tem sobre a alma humana, os demônios encontraram aqui uma porta gigantesca para promover sua obra de destruição. São demônios que vêm de gerações abusando pessoas, produzindo abusadores, profanadores, promíscuos, traidores, adúlteros, prostitutos e prostitutas, pornógrafos, lésbicas, homossexuais, transgêneros e travestis, pessoas que têm sexo com animais, com mortos e com todo tipo de aberração sexual, além de promover alguma das indústrias mais lucrativas da miséria e do sofrimento humano. Duas indústrias, a indústria pornográfica e a indústria do tráfico humano. Tudo isso por causa de atos sexuais praticados por gerações e gerações e gerações, casamentos e casamentos e casamentos feitos no mundo espiritual através apenas de uma relação. Casamento no mundo espiritual não é a assinatura de um documento e não é a bênção diante de uma igreja, diante de uma autoridade. Um casamento é uma relação sexual. O Espírito Santo dentro de mim, ele se entristece, ele sofre de ver a área sexual humana tão ferida, mas ao mesmo tempo ele sabe da injustiça que foi plantada nessa área durante muitas gerações. Nós estamos falando de sexo hoje à noite, mas nós não podemos deixar de levar em conta todo o mal que está atrás de nós. Número 3, na casa de Deus as pessoas também estão feridas na área sexual. O abuso é uma coisa comum na história da maioria das pessoas. Eu sei disso porque eu estou no gabinete e eu estou aconselhando as pessoas todos os dias, e em quase todo aconselhamento tem uma história de abuso sexual. Em outras palavras, os demônios estão na linha, por direito. Eles estão ali por direito. Vou falar uma palavra antes de terminar o meu tempo aqui, a palavra arbitrário. Essa palavra, eu queria que você entendesse o significado de arbitrário. Aqui tem advogada, pessoa que entende de lei e sabe que a lei não é arbitrária. Isso é, as pessoas não fazem as coisas, as pessoas não são lançadas na prisão porque um juiz quis. Um juiz não é uma pessoa arbitrária. Ele age baseado na lei. Entendeu? Nenhum espírito maligno é arbitrário. Ele não age, eu decidi pegar esse daqui. Ele não faz isso. Arbitrário é fazer sem razão. Arbitrário é fazer porque quis. É fazer ao bel prazer. O mundo espiritual não é arbitrário. O mundo espiritual é certeiro. O mundo espiritual, ele prende uma coisa porque ele tem direito, ele estraga a outra porque ele tem direito, ele mata um porque ele tem direito, ele rouba do outro porque ele tem direito legal. Sexo é legalidade no mundo espiritual.
Nós estamos falando de lei, nós não estamos falando simplesmente de um prazer físico, nós estamos falando de uma coisa que tem um profundo significado na vida do ser humano e nas suas gerações seguintes. O medo, a dor e a vergonha de falar e curar essa área ferida é um absurdo. O povo de Deus está sofrendo na área sexual. Quando eu falo sofrendo, não é simplesmente que a vida sexual das pessoas na igreja não está boa, porque a vida sexual de muitas pessoas está bem na igreja. Mas eu estou falando de traição que vem em casamentos, dos próprios pais, homossexualismos, filhos de crentes que estão se tornando homossexuais, infelicidade no casamento, divórcio, ameaça de divórcio. Esses são os sofrimentos que estão vindo de gerações e passando para outras gerações. Essa área ferida, ela está ferida porque ela está cheia de iniquidades. Muitos casamentos vivem mal nessa área, há muita insatisfação, muita dor, muitas perguntas sem respostas e muito silêncio ao redor do assunto. Enquanto isso, Deus, o Criador dessa experiência tão linda e profunda e prazerosa, não está sendo glorificado. Hoje à noite, na segunda parte dessa aula, nós vamos resgatar a glória do sexo. Na segunda parte dessa aula, Deus vai ser glorificado sobre o que nós vamos falar sobre sexo aqui. Mas nós estamos falando antes do café, que o inimigo, ele não perdeu em alvejar essa área, por ele saber o poder que ela tem sobre a alma do ser humano. É tempo de o povo de Deus prestar mais atenção sobre a sua vida sexual, aprender o que Deus pensa sobre essa área, vencer os tabus, curar os traumas, tirar os demônios que entraram por direito, depois de tanta profanação praticada por gerações passadas, que deixaram esse legado de iniquidade tão grande de abuso, de traição e prostituição, que tem destruído tantos casamentos e a vida sexual de tantas pessoas de geração após geração. Hoje nós não vamos lidar com a área médica, nem com a área, mas sim com a área emocional e espiritual. Sexo tem problemas de saúde, tem problemas de hormônios, etc., que afetam o desempenho sexual, mas nós não vamos tratar disso. Porém, nós vamos tratar de aplicar o sangue de Jesus e a palavra de Deus nas feridas da alma e causadas por tantos abusos e profanações, e é isso que nós vamos fazer daqui a pouco. Só que, antes de terminar, eu quero fazer aqui o finalizar, nesses 2 minutos que faltam. Nós vamos orar, porque o que eu falei agora foi desagradável, foi ou não foi? Mas é algo que a gente precisa prestar atenção. Quando eu vou conversar com um casal de pais crentes, que os filhos estão tendo problema de homossexualismo, o Senhor, mais uma vez, Ele me lembra tudo isso que eu acabei de falar aqui. Quando você vê uma criança com trejeitos de homossexual, não é por acaso. Os demônios estão se manifestando por causa das iniquidades do passado. O problema é que a gente entra na igreja e tenta consertar um pouquinho daqui para frente. O que está atrás a gente não quer saber, a gente não lembra, a gente não quer mexer com o passado do nosso próprio pai, da nossa própria mãe, dos nossos avós, dos nossos tios e de toda a maldade que aconteceu atrás de nós. No entanto, as gerações estão sofrendo as consequências dos pecados praticados lá. Nós não vamos pagar pelos pecados que eles fizeram, mas sofremos as consequências. Eu não estou falando de morrer no lugar de quem pecou, mas eu estou falando de pagar o preço de consequência. Em nenhum lugar da Bíblia você se livra das consequências nas gerações futuras. Você não morre pelo pecado do seu pai. Jeremias 18 está claramente dizendo isso. A responsabilidade é de quem pecou, mas a consequência não fica só para quem pecou. Ela passa de geração em geração. Eu quero ler um versículo com você só para terminar. Jeremias 44. Uma das razões porque Deus não tem podido curar é por causa disso aqui. Jeremias 44, versículo 9, Deus diz para Israel: vocês já se esqueceram, olha só, das maldades dos vossos pais. Olha só, vocês já se esqueceram das maldades dos vossos pais e as maldades dos reis de Judá. Ei, por que Deus aponta para o passado? Por que Deus está interessado em lembrar Israel do que aconteceu no passado? Israel já esqueceu, mas Deus está dizendo: vocês já se esqueceram
das maldades dos reis de Judá, e as maldades das suas mulheres, e as maldades das vossas mulheres, e cometidas na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Vocês já se esqueceram? Eles não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos que pus diante de vós e dos vossos pais. E o que Deus está dizendo para Israel no cativeiro é: vocês estão aqui no cativeiro, mas vocês nem estão lembrando, né? Porque estão aqui. Porque vocês já se esqueceram do que ficou no passado. Uma das nossas aulas aqui, a gente vai lidar com a herança espiritual dos pais. Vocês vão levar uma folha para casa, uma folha que eu estou montando, onde vai ajudar você a fazer um mapeamento da sua histórico familiar, daquilo que você vai encontrar na sua família. Porque você precisa fazer uma guerra de arrependimento, de confissão diante de Deus, pelo que passou na sua família. Ou os demônios não vão largar os casamentos na sua família, ou não vão largar os seus filhos, ou não vão largar a área sexual, não vão largar porque eles têm o direito. Eu estou falando de sexo como uma área ferida, porque desde os primórdios da raça humana, essa foi a área principal que Satanás escolheu para ferir, pois ele sabe do poder que o sexo tem na vida do ser humano. Nenhuma outra atividade tem o poder de unir um ser humano espiritualmente com o outro. Um beijo não une um ser humano com o outro, um pacto num papel não une um ser humano com o outro, um abraço não une, um contrato não une. O que une um ser humano, que faz ele um espírito com o outro, é o ato sexual. Esse é o poder, é um ato espiritual. Eu quero orar agora antes do café. Quando você voltar, o clima vai mudar, porque a gente vai falar do lado positivo, e Deus vai ser glorificado. Mas nesse momento, Senhor, antes de nós sairmos daqui nessa noite, nós queremos agora reconhecer que o Senhor é justo, que a sua palavra é fiel, e que os pecados do passado precisam ser confessados. Senhor, nós reconhecemos as iniquidades dos nossos pais. Senhor, nós reconhecemos que viemos de famílias onde houve abuso, onde houve traições, onde houve abortos, onde houve profanações sexuais. Nós pedimos perdão, Senhor, de uma forma generalizada nessa noite. Antes do café, nós pedimos perdão ao Senhor. Nós pedimos perdão por toda a brecha que o nosso adversário encontrou para ferir. Ferir não só, Senhor, os nossos pais, os nossos parentes, os nossos primos, tios, avós, mas ferir também a nós mesmos. E ferir, Senhor, até os nossos filhos hoje na Tua casa. Senhor, nós pedimos agora que o Senhor traga revelação a cada casal que está aqui. Que o Senhor traga entendimento a cada família para lidar com o passado. Para que as gerações futuras, os filhos, os netos, não venham sofrer a consequência, Senhor, daquilo que os antigos praticaram e que nós também. Senhor, nós pedimos perdão por toda profanação nessa área. Nós pedimos perdão por toda ferida nessa área. Nós pedimos perdão ao Senhor por toda profanação do corpo, pois a Tua palavra diz que devemos glorificar o Senhor no nosso corpo. Senhor, na segunda parte da nossa aula, nós queremos glorificar o Teu nome, nós queremos ver a glória do Senhor no projeto da nossa vida sexual. Senhor, eu abençoo o café que vamos ter ali agora. Eu peço, abre o espírito de cada pessoa, desperta o espírito de cada casal, de cada vida que está aqui, para, Senhor, santificar essa área ao Senhor, e temos uma vitória dela nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Gente,